O segundo episódio da NewX pelo Brasil é aqui em Belém do Pará, uma cidade histórica com 409 anos, conhecida como a Cidade das Mangueiras. Mas Belém também é lugar de quem sonha alto, de gente que arregaça as mangas e transforma a própria história com coragem e determinação. E foi aqui que nasceu a DB Sound, referência no segmento de acessórios automotivos. Vamos juntos conhecer a história dessa loja e do Gustavo Tavares, parceiro NewX. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Foi um chamado do meu pai, né? Hoje eu posso contar essa história, né? Eu fui trabalhar para ajudar meu pai a pagar pensão, né, para minhas irmãs e para mim, no caso, né? Meu pai chegou um dia e disse que precisava da minha ajuda. Eu estava estudando na época para fazer vestibular e eu praticamente larguei tudo e fui para Castanhal trabalhar com meu pai. Ele já trabalhava nesse segmento. O pai foi um dos pioneiros lá, estava passando por uma dificuldade naquele momento e eu aceitei o desafio e fui trabalhar com ele. Então, meu pai tinha uma loja, né, chamada Equisson. Ele estava enfrentando algumas dificuldades financeiras já na ocasião e eu não tinha nenhum perfil, né? Eu queria ser advogado, estava estudando para fazer vestibular, né? Fazer faculdade de Direito, mas, né, as circunstâncias me levaram, né, a ir para Castanhal e ajudar, né, a trabalhar. E naquela ocasião eu não pensei realmente em outra possibilidade a não ser ir ajudar ele naquela, né, para aquela proposta ali. A gente começou do zero lá, literalmente. Assim, meu pai estava numa dificuldade financeira bem grande e eu não tinha conhecimento, mas eu fui com uma vontade de um jovem, né, de um jovem que queria iniciar alguma coisa, queria desenvolver algum trabalho. E aí eu criei um relacionamento dentro da cidade, né? Na época a gente fazia só som automotivo praticamente. Então eu ia para a praça, mostrava o serviço, o trabalho, comecei a desenvolver alguns acabamentos diferenciados até para a ocasião, era uma coisa mais bem elaborada. Eu lembro que eu peguei um funcionário da empresa do meu avô tinha uma empresa de ônibus, e aí tinha um rapaz que trabalhava com fibra de vidro lá, e aí eu trouxe ele para nossa empresa para desenvolver os acabamentos da mala, com pintura. Então a gente já começou a desenvolver um trabalho diferente, com acabamento personalizado, e isso fez a gente ganhar um reconhecimento, né? E assim começou realmente um trabalho, né, a aparecer um trabalho diferenciado lá na cidade. Eu trabalhei com o papai aproximadamente de 2 a 3 anos com ele. Acabou tendo um desentendimento naquela ocasião, né? Foi muito difícil isso para mim também, acredito que para ele também. E eu, né, voltei para a estaca zero, como eu digo, né? Porque eu não tinha mais meus estudos, né? Eu parei de estudar para poder trabalhar. E aí surgiu uma oportunidade e eu fui morar nos Estados Unidos. Na verdade, fui passar um tempo lá, né, para trabalhar. A priori foi tipo realizar um sonho de conhecer a América, né? Mas na prática foi totalmente diferente do que eu imaginei, né? A gente tinha inicialmente foi um primo meu que morava lá, né? Disse, olha, vai ter um trabalho aqui, um trabalho temporário, era para fazer luzes de Natal. E aí ele disse, olha, tu não quer vir trabalhar aqui? Estão precisando de gente e tal. Eu disse, cara, mas eu não tenho visto, né? Não tenho passaporte, né? Como é que eu vou? Eu disse, enfim, eu não sei como é que tu vai fazer, mas se tu tiver possibilidade, conversei com a minha mãe, eu disse, mãe, eu quero ir. Ela disse, então vê o que é preciso. Em uma semana eu ajeitei, né, passaporte, marquei o visto. Cara, aí foi uma coisa que foi uma providência de Deus mesmo, porque em uma semana praticamente eu tava nos Estados Unidos, cheguei com $200 no bolso lá, que era o dinheiro que eu tinha, né, e cheguei para trabalhar nessas circunstâncias. Chegando lá,
Era um trabalho, né, de luz de Natal, achava que eu ia levar, né, decoração para vitrines de shopping, alguma coisa, mas era um trabalho que era feito no telhado das casas, né? Tem um padrão lá de iluminação no telhado das casas. Então eu levei as melhores roupas que eu tinha, porque achava que eu ia estar nos Estados Unidos, numa condição legal, mas era um trabalho bem difícil de se realizar, tanto é que tinham poucos americanos, talvez nenhum gostariam de fazer, porque a gente tinha que subir no telhado das casas, cair de telhado, né? Peguei choque pra caramba. Eu lembro que eu peguei uma pira, vou falar dessa forma, era uma pira de merda de pombo no telhado, né? E eu fui para passar 2 meses, só que o dinheiro que eu juntei não dava nem para voltar pro Brasil. Então foi mais uma, né, pancada que, digamos assim, eu levei e meio que uma frustração, né, de um sonho que não aconteceu da maneira como eu imaginava. Aí eu perdi a passagem de volta, né? E pedi para uma tia comprar a passagem, né, para mais 2 meses, que foi o tempo que eu precisei ficar para concluir, digamos, a retirada, né, das luzes lá e consegui voltar para o Brasil. Então voltei para o Brasil com uma experiência de que eu não queria mais nunca voltar nos Estados Unidos, porque foi uma experiência muito ruim para mim, assim, não de um trabalho pesado, mas as condições de trabalho que eu tinha lá, né? A gente era muito perseguido lá também, eu principalmente, né? E não podia gastar dinheiro, porque o dinheiro que eu ganhava mal dava para comer. E eu peguei até uma gastrite muito grande lá, porque eu comi o sanduíche mais barato que tinha naquela ocasião. Eu esperava meu primo tomar o refrigerante dele, porque lá era refil, né? Refil, o copo do refrigerante. Então eu comia um sanduíche, eu lembro bem. Eu ia para McDonald's, comprava aquele sanduíche de 99 centavos. Era um sanduíche de frango com salada ali. E o resto enchia com um copo de refrigerante, né? Era essa a minha base alimentar. E era na Califórnia, né, que a gente morava e trabalhava. Eu lembro que tinha uma lanchonete lá chamada In-N-Out, né, que só tem nessa região. Só que eles não têm um sanduíche comercial, esse sanduíche popular. Então, quando a gente ia para essa área que só tinha essa lanchonete, era uma mistura ali de sentimento, de alegria e de tristeza, porque eu gastava muito mais do que eu gostaria para poder comer, mas era um sanduíche diferente, né? Era uma comida mais elaborada, era um sanduíche, é um fast food melhor, digamos assim, né? Uma rede melhor. E eu lembro que, né, a gente foi no SEMA no ano retrasado, eu levei meu filho, o Davi foi comigo. Eu levei ele no In-N-Out, contei a história para ele, disse, hoje a gente pode escolher o que quer comer. E, de fato, aquele sanduíche parecia que tinha um sabor diferente para mim, porque foi um elemento que marcou muito na minha vida, porque eu andava com o cabelo cortado na máquina lá para não gastar $10 e juntar o dinheiro para voltar pro Brasil. Eu sei que tem muitas histórias difíceis, a gente vai se deparar aí com tantas histórias de luta, mas é verdade, eu não estou criando um sentimento apelativo, digamos assim, mas a minha história no primeiro momento nos Estados Unidos, eu digo que foi o maior aprendizado que eu tive na minha vida, e aquilo me deu uma valorização gigante, porque eu consegui valorizar um sanduíche. A minha família que ficou aqui, na época eu já namorava com a Tássia, e cara, a saudade que eu tinha de voltar, de ver ela. E eu fui com o objetivo de ter uma virada de vida, né? Eu disse, poxa, eu vou para os Estados Unidos, de repente dá certo lá. E aí eu chamo ela para vir para cá comigo, né? Eu levo ela lá para os Estados Unidos, ou então, de repente, voltar com dinheiro e reiniciar um trabalho, né? Já que eu já tinha pegado gosto disso, trabalhei com o papai, era aquilo que eu queria fazer, eu tinha certeza. A gente estava, eu acho que na verdade a gente estava junto há uns 2 anos.
2 anos a gente estava junto e aí, tipo, só que a gente era muito novo, tipo, eu tinha 17 anos para 18 e ele 19 anos. Então, a gente namorava, mas não pensava que fosse, tipo, eu quando eu conheci ele, eu já achei que eu ia casar. Porque eu via ele, assim, um menino muito responsável, trabalhador, entendeu? Então, eu via muito isso, porque era assim, eu não tinha celular, ele não tinha lá, então, às vezes à noite tinha acesso a um computador e ele mandava mensagem pelo MSN, aí eu mandava a mensagem de volta, só que aí às vezes demorava para responder, e em casa eu não tinha isso, eu fazia isso na faculdade na época, eu ia no computador, imprimia todas as mensagens do MSN, e também eu acho que ele foi imaginando uma coisa, né, e quando chegou lá não foi bem o que ele estava pensando. Ele tinha, quando o Gustavo foi, a gente conversava muito, ele teve muita dificuldade, porque ele teve tinha uma senhora que morava na casa, assim, que ele tava, que era a mãe do patrão dele lá, e então ela pegava muito no pé dele. Então ele reclamava muito disso, assim, que ela, tipo, perseguia ele não podia fazer nada, ele não podia, ela reclamava se ele fosse usar o computador, tudo ela barrava ele, entendeu? De fazer lá, assim, nada que os outros podiam fazer, ele não podia. E que ele não recebia o que foi prometido, tipo, quando eles saíam de manhã, e aí quando ele subia na escada para colocar as luzes de Natal, que era isso que ele fazia lá, começava a contar o tempo quando ele subia na escada, quando ele descia, aí parava o tempo, entendeu? Então, isso no final do dia não rendia muita coisa. E aí acabou que ele não conseguiu juntar praticamente nada, porque ele tinha que comer, entendeu? E aí, graças a uma tia dele que ajudou, tipo, comprou a passagem de volta dele, porque ele acabou perdendo a passagem que ele tinha comprado ida e volta, ele perdeu a volta, para tentar juntar mais alguma coisa para poder voltar, e graças a uma tia dele que tirou a passagem no cartão de crédito, e aí quando ele voltou, ele trabalhou aqui e pagou a parcela para ela. Passei 4 meses trabalhando lá, juntei, digamos assim, um dinheiro, né, com esse trabalho, voltei, né, para o Brasil, e aí foi quando eu comecei a fazer um trabalho de compra e venda, né, atendendo cliente residencial, né, levava inclusive alguns carros para a garagem de ônibus ali que meu avô tinha, né, tinha um espaço lá que eu acabava usando, e aí começou o trabalho até que um dia um determinado cliente que eu estava atendendo, eu lembro bem, né, no estacionamento de uma sapataria aqui em Belém, o pai dele me convidou para ser sócio, né, para a gente montar um negócio. E aí eu disse, não, tudo bem, mas eu queria que fosse um negócio que iniciasse meio a meio. E ele aceitou. E eu disse, olha, o que eu tenho são minhas ferramentas, né, que eu também fazia esse serviço. Era eu que instalava, no caso, né. E aí eu contabilizei, eu lembro que na época minhas ferramentas davam R$3.000, e aí ele entrou com um dinheiro de 3.000 e a gente começou a sociedade dessa forma. O dinheiro, o capital, né, que entrou foi essa participação dele para a gente iniciar a DB Sound. E na época os produtos importados vinham do Paraguai, né, então tinha um pessoal que trazia. Cara, e a primeira viagem, né, que a gente aportou, digamos assim, o dinheiro para trazer a mercadoria, perdeu na estrada e aí voltou para estaca zero de novo. Eu lembro que eu fiquei até muito constrangido porque eu não conhecia ele, eu não tinha intimidade com ele, e aí de repente fui eu que direcionei como que deveria fazer e acabou que, né, perdeu, né, as mercadorias, a mercadoria que tinha sido comprada com aquele dinheiro, e aí teve que entrar de novo, né, um recurso para poder a gente iniciar. Mas eu tive também uma ajuda muito grande, que foi o Moisés, né, da Mundurucus Veículos aqui, porque na época era um terreno que ele usava como estacionamento e a gente tinha uns boxes, né, onde a gente fazia os serviços de instalação. O portão era fechado, era tipo trabalhos agendados. E o Moisés, ele era muito amigo do pai do meu sócio,
tinha uma loja de venda de carro e ele mandava os carros pra gente trabalhar e dizia, vê o que tu precisa fazer e depois tu me manda a nota, me manda o valor pra gente poder acertar. E aí, quando chegava o carro, eu corria atrás do material para comprar e já instalar, ou seja, eu não tinha estoque. E eu lembro que eu guardava as caixas, né, era dos amplificadores, dos alto-falantes, eu guardava nas prateleiras a caixa vazia, como se fosse, né, o meu expositor ali na prateleira. Chegava um cliente, alguma coisa, eu mostrava a caixa e dizia, olha, esse é o amplificador que a gente vai instalar e tal no seu carro e tal, mas não estava o produto dentro, eu já tinha usado de repente num outro trabalho, num outro projeto, né? Até a gente chegar realmente a ter algum estoque, aí foi dessa forma que a gente iniciou. Eu tive um momento de rompimento, digamos assim, com a minha sociedade, né? Foi de uma maneira muito bem resolvida, né? Assim, trocando em miúdos, ele ficou com o recurso que a empresa tinha e eu fiquei com o nome, com a marca e com o estoque que tinha, né? Ele ficou com dinheiro e eu fiquei com o trabalho. Mas o Neto foi um cara extremamente compreensivo, nunca me impôs nada. E eu sou muito grato à oportunidade que ele me deu, o pai dele, né, que foi quem entrou também no meio desse tipo de ajuda. Mas só que, como é que eu vou recomeçar um trabalho só com a marca e sem dinheiro? Cara, tem um elemento também que fez muita diferença. Eu vendi tênis. Na época tinha um lançamento de tênis da Nike, aqueles Nike Shox. E eu tinha alguns clientes que compravam de outras pessoas esses tênis. Eu disse, cara, eu não posso perder essa oportunidade. E aí eu comecei a vender tênis dentro da loja, para os meus clientes, né, para os clientes que visitavam a loja. E aí eu comecei a fazer um caixa, né, comecei a ganhar um dinheiro vendendo tênis. Foi quem me deu, né, a oportunidade de, quando a gente dividiu a sociedade, de montar, né, a loja que já foi aqui na Dr. Freitas, né, a DB Sound daqui da Dr. Freitas. Eu fiz, né, a reforma que tinha que fazer, montei a loja e não tinha o dinheiro do segundo mês. Eu já tive que fazer o dinheiro trabalhando. Então sempre foi um desafio, sempre foi confiando na providência que Deus ia dar. E sempre deu, nunca faltou, né? Eu tenho hoje o prazer, o orgulho de dizer que eu não lembro da gente ter tido uma restrição, né? De eu ter atrasado uma conta, de eu ter cheque devolvido, né? A gente sempre honrou com todos os nossos compromissos, né? Quando dá, dá. Quando não dá, não compra, não faz. Né? Então eu acredito que Deus sempre honrou, né, a forma como eu venho trabalhando, a forma como a gente, né, se dedica com relação ao compromisso que a gente tem. Quando eu vim, né, para Dr. Freitas, né, eu trouxe o meu irmão, né, o Alan, né, que morava também em Castanhal. Ele chegou a trabalhar comigo na época que eu ainda tinha um sócio. E aí ele veio para, né, eu chamei ele para ser meu sócio aqui na DB Sound da Dr. Freitas. Ainda passou um tempo a gente trabalhando junto e depois, né, ele resolveu sair, ele montou o negócio dele, né, e a gente dividiu, digamos assim, a sociedade. A DB Sound agora está com 22 anos, né, a gente fez 20 anos aí, fez uma comemoração aí, né, foi bem especial, né, foi um momento muito marcante pra gente, né? Você teve aqui o Anderson, né? A New X, né? Toda a equipe pôde, né, ver o evento que a gente montou, um sorteio de um carro, né? Foi um negócio muito bacana e ficou marcado aí pra gente esse tempo aí. Os desafios, eles são adversos, né? Eu acho que não tem vitória sem sacrifício, né? Eu acho que quem ganhou a vida fácil, né, acho que às vezes nem valoriza o que tem, né? Eu confesso que até tenho uma referência, né, do teu trabalho. A gente já se conhece, como você falou, há algum tempo. Eu te conheço de uma empresa grande que você trabalhou. E quando você tomou uma decisão de iniciar um trabalho, por exemplo, com o PPF, eu disse, cara, será que ele está fazendo a coisa certa? E eu tentava te dizer de alguma forma, conversar contigo, e eu não sabia como chegar, como falar, porque você tem, parece que uma coisa certa, e iniciar um novo trabalho, irmão, é um desafio, é você acreditar, você confiar naquilo que você projetou e dar continuidade, né?
E é o que a gente vem fazendo, cara, né? Você permanecer no mercado é um grande desafio. E que todo dia eu tenho que pensar, o que é que eu tenho que inovar? O que é que eu tenho que fazer diferente do que eu fiz ontem? Por que eu perdi um cliente? Se esse cliente não fez o serviço comigo, o que foi que eu deixei de fazer? Será que eu não atendi bem ele? Será que a minha equipe não correspondeu? Então eu me questiono muito, eu me cobro muito nesse sentido. Eu não sou conformado. Ah, não, tá tudo bem. Não, não tá bem, pode ficar melhor, né? É um desafio diário e permanente. Então tem histórias que acabam sendo inspiradoras pra gente, né? Eu confesso que o teu trabalho, a tua decisão, né? A tua persistência. E hoje eu vejo aonde chegou, eu disse, caramba, o cara estava certo. Mas ao mesmo tempo eu sentia a confiança e cheguei para você, cara, eu tô contigo, né? O que tu desenvolveu, o que tu fizer, né? Conta comigo, né? Por quê? Porque eu sabia que tu ia fazer alguma coisa boa, né? E hoje o PPF é um dos principais produtos e serviços que a gente faz aqui na empresa. Então, olha o quanto que mudou a minha vida, olha o quanto que contribuiu também para minha permanência, né, para minha equipe, para minha história. Então, a gente vai aprendendo muito com a vida dos outros, né, com a experiência dos outros. E Deus coloca a circunstância para te saber. E aí, tu vai pegar? Olha, estou te dando uma oportunidade, estou te dando uma chance aqui. Abraça essa causa. Coloca diante dele, vê se realmente é isso que ele quer para tua vida. E se tu tiver essa confirmação no coração, meu irmão, acredita e vai em cima. Tudo que eu conquistei foi da DB Sound, cara. Na verdade, assim, né, eu tenho 3 filhos, né, sou realizado com a minha família e tudo que a gente conquistou veio da DB Sound. Né? Então, a DB Sound que nos proporciona a casa que a gente mora, né? As viagens que a gente pode fazer. Então, eu sou extremamente agradecido, né? Pelo trabalho, pela oportunidade que eu tenho. E essa empresa faz parte da minha vida diretamente, cara. Eu sinto uma realização, cara. Eu vejo que na época que eu comecei, tinham muitas empresas, tinham muitas lojas aqui na cidade. E hoje, não desmerecendo nenhum concorrente ou nenhuma empresa, mas são poucas as empresas do nosso segmento que persistem e que estão há tanto tempo no mercado, né? E isso me dá assim uma satisfação, um prazer de ver que a gente foi persistente, resiliente, né? Que a gente tomou as decisões certas na hora certa, porque esse mercado ele tem uma velocidade de mudança muito rápida. Eu digo que nós vivemos ciclos, né? Lá atrás teve o ciclo do xenon, né? Do som automotivo, da multimídia. Hoje a gente está vivendo um ciclo, por exemplo, da estética automotiva, né? Com PPF, né? A parte de proteção de pintura, né? De revestimento cerâmico, né? Então, são ciclos e a gente precisa aproveitar bem esses momentos, essa oportunidade. Tá sempre reinventando, sempre criando algum tipo de atrativo, algum tipo de mudança. Eu tenho essa pegada de estar sempre modernizando, criando, né, ambientes novos dentro da loja. Isso motiva a minha equipe, isso traz algum tipo de atrativo aos meus clientes. Né, e a gente está sempre buscando inovar, né, nesse mercado que também desafia a gente, né? Eu sempre tive uma vida, né, muito ativa. Eu sempre fui muito intenso, assim, quando eu digo que eu quero fazer alguma coisa, eu boto na cabeça, eu tento ser o melhor, né? Eu acho que isso é até um princípio bíblico, né? Em tudo que fizer, faça da melhor forma possível e que seja para glorificar a Deus, né? Então, se eu, né, um dia sonhei em ser um jogador de futebol e fui até onde deu, né, com o objetivo de ser jogador de futebol. Precisei abrir mão para estudar na época, mas quando botei isso na cabeça era o meu objetivo. E depois que eu comecei a trabalhar, né, nesse segmento, o automobilismo sempre virou uma paixão, né? Eu digo que tudo que tem motor e velocidade eu tô dentro, né? E o kart foi algo que surgiu realmente na minha vida, né? Cheguei até a botar meu filho com 3 anos de idade dentro de um kart. Eu puxava ele numa moto, numa corda, até o dia que ele começou a andar sozinho. E aí eu segurando na corda, a corda escapou da minha mão e o moleque
né, saindo na pista e eu correndo atrás dele, peguei uma queda, ralei todo e o moleque tranquilo, fez a volta, parou do meu lado e eu desesperado atrás dele achando que ele não ia conseguir, mas o kart realmente foi uma paixão. Confesso que hoje eu não estou mais ativo, até tinha adquirido pouco tempo um kart, nem usei, né, o kart, vendi porque a rotina, o tempo acaba trazendo uma certa dificuldade, né? Cara, a minha política é o seguinte, se for para fazer, faz bem feito. Então assim, quando eu percebi que eu não estava tendo um rendimento legal, porque eu não estava me dedicando, porque eu não estava treinando, porque... Aí eu disse, não, tá na hora de parar, porque se for para fazer mal feito é melhor não fazer, né? Então, e assim, eu quero ser campeão de alguma coisa. Sempre quando eu entro para fazer alguma atividade, algum esporte, o meu objetivo é ser campeão. E no kart eu cheguei, né, a ser campeão paraense na minha categoria naquela época, né? Já tem algum tempo, já tô aposentado, mas fui. Assim como fui no futebol, hoje pratico beach tennis, cara, por incrível que pareça. Eu sei que vai ter aí memes aí, não tem problema, eu também pensava a mesma coisa. Então se você tem esse preconceito, não pise na areia, porque é viciante, o negócio realmente envolve, né? É um esporte bem desafiador, só que a idade chegou para mim, agora mesmo eu tô no DM, né? Eu tive um problema na lombar aqui, não tô conseguindo jogar, mas enquanto eu não alcançar meu objetivo, eu não desisto. Se eu parar agora, eu tô parando na alta. Eu acabei de ser campeão, né, numa categoria, então eu já tô em paz já, né? Eu tô saindo por cima aqui. Mas é mais um desafio, cara. Eu sempre encaro isso como um desafio, né? Se é para jogar, vou fazer o melhor que eu puder. Se eu querer ser o melhor não é uma resposta de arrogância da minha parte, é um objetivo, é sempre realmente oferecer o que eu posso fazer de melhor. Então, principalmente quando eu tenho essa relação com o cliente, né? Eu digo para minha equipe, cara, faça o melhor que você puder. Né? Se em algum momento não ficar tão bom do jeito como a gente gostaria, pare e começa de novo, né? Se tiver que tirar, tire e coloca novamente, né? Mas entregue o melhor que você puder, né, para o teu cliente. Essa é a nossa filosofia. Então, o ser o melhor não é para desmerecer um concorrente ou achar que eu sou melhor do que alguém, é para poder oferecer realmente o melhor serviço, o melhor trabalho que a gente puder. Essa é a nossa filosofia aqui na DB Sound. Acredito que parte desse sucesso ele se deve também a uma mente aberta, digamos assim, a buscar, né, a procurar novas ideias, novos ambientes, né? Eu acho que quando a gente viaja, por exemplo, a gente vai para o SEMA, eu vou para o SEMA há muitos anos e às vezes a gente vai num ano e parece que vê a mesma coisa do que viu no ano passado. Mas eu digo que eu estou buscando sempre uma tendência, né? É para onde o mercado está apontando. Para onde as pessoas, né, estão procurando algum tipo de novidade. Então, essa busca, né, por inovações também tem contribuído muito para a gente tentar aplicar isso dentro da nossa realidade. E eu digo que eu tenho que quebrar cultura aqui, né? Que eu estou numa região que culturalmente eu considero como pobre. Né? O Pará em si, culturalmente ele é considerado uma região pobre. E se eu me prender a isso, eu vou manter o mesmo padrão que já existe. Então, quando a gente cria algum tipo de novidade, de tendências, né, que seja no layout da loja, isso é quebrar cultura, né? Você está indo de encontro à maré, né? Então, eu sempre estou em São Paulo, nos eventos, né? A gente, quando pode, vai para os Estados Unidos também, pesquiso bastante com relação a isso e tentando implementar. Num primeiro momento, tem uma certa resistência, pode até da equipe, às vezes, não conseguiu assimilar aquela situação. Tem cliente que, não vou entrar na DB Sound porque lá é muito chique, é muito sofisticado, só tem carrão, deve ser muito caro. A gente ouve muito falar isso, mas depois que o cliente acaba conhecendo a gente de perto e vê que a gente é tão competitivo às vezes do que uma empresa, né, de menor porte ou que não tem a mesma estrutura, só que a gente oferece para o cliente tudo aquilo que ele espera ou até além do que ele espera, né? Então, nosso objetivo é surpreender os nossos clientes também. A aparência da loja, eu acredito que é muito importante porque traz uma segurança para o cliente, sabe? Ele está num ambiente
em que talvez ele olha para o teto, olha para as paredes, e se ele tinha algum questionamento, né, do nosso comprometimento, da seriedade, da qualidade do nosso serviço, ele consegue enxergar de uma forma indireta no ambiente que ele está. Né? Eu digo, é igual uma roupa. Às vezes a gente se veste bem, a gente está bem posto, para poder trazer uma imagem de segurança também para o cliente. Na hora de uma negociação, isso pode influenciar, né, em ele saber, se eu cuido bem da minha loja, de repente eu vou cuidar bem do carro dele. Né? Indiretamente isso pode estar, né, inconscientemente ele pode ver também dessa forma. E como eu tenho essa pegada de modernidade, de evolução, é algo que às vezes até digo, poxa, parece que quando a gente está respirando, quando as coisas estão, né, sei lá, estou fazendo um caixazinho, daqui a pouco já vem uma nova ideia e a gente tem que investir novamente num novo espaço, num novo ambiente, né? Mas isso faz parte da minha política, da minha filosofia de trabalho. É sempre criar uma novidade e a loja também não fica, né, por trás disso. Ela sempre está se reinventando e criando uma nova, né, oportunidade aqui. Peguei porrada do PPF um bom tempo, ó. O PPF no começo eu não conseguia desenvolver, né? A gente trabalhando com o produto e aí não dava certo, não ficava tão bom quanto a gente gostaria. Eu cheguei a ter prejuízo, né, com perda de material, né, mas a gente não desistiu, né? E aí foi quando veio a New X e facilitou, digamos assim, o nosso trabalho, porque eu digo isso e não é puxando a sardinha, não. O produto, ele deu condições para a gente realmente trabalhar, né? O produto, a facilidade de manusear o material, né? De instalação, e você vê o resultado. Pergunta para a minha equipe se eles têm interesse de conhecer uma outra marca, porque eu vou dizer, eu já experimentei, eu acho que praticamente todas as marcas que existem no mercado. E para mim, eu estou extremamente satisfeito, né, com o produto. O New X me atende em todos os requisitos aí que a gente precisa. Então, eu tomei a decisão de escolher aquilo que era satisfatório para me ganhar dinheiro em cima disso, para me poder trabalhar em cima disso. Porque de repente, eu estou querendo entrar no mercado, porque está todo mundo, mas aquilo não me dá retorno, não tem lógica isso, né? Então, foi o que aconteceu. No começo, eu fiquei extremamente chateado, assim, porque eu não conseguia desenvolver. Eu achava que era eu o problema. E, na verdade, o produto, ele não se adequou. Aí, assim, não sei, pode ser região, umidade, que a gente aqui é muito grande, clima, eu não sei. Eu vou dizer que sou eu, então, que não acertei a trabalhar com outro material. Hoje, graças a Deus, e lembro que, cara, a gente às vezes pedia até 15 dias para poder fazer um carro. Essa semana, com esse carro, né, a gente tá com um carro aqui na loja, a gente pode terminar 5 carros em uma semana. Então, olha a velocidade, olha, né, claro, tem prática hoje, né, tem uma rotina que ajuda a gente, mas o produto ele é muito benéfico para a gente poder chegar nesse resultado que a gente precisa. Eu lembro que eu fui no lançamento da New X, né? E aquela promessa que eu fiz eu tinha que cumprir. Então lançou o PPF, lançou o negócio. Eu tenho um trauma recente, digamos assim. E aí eu vou comprar de novo um PPF só porque o Anderson é meu amigo e eu prometi para ele que a gente ia caminhar junto. Cara, eu vou. Nem que eu deixe guardado lá, uso para fazer frente de celular, né, detalhezinho de concha, mas eu vou ter que comprar. E realmente a gente comprou, né, o material. Muito tímido ainda naquele momento, né? Sei lá, 2 bobinas, alguma coisa do tipo assim, 3 bobinas, né? Então ele lembra, né? 3 bobinas. Hoje a gente faz pedido de 10 bobinas, né? Então isso realmente mudou a história do nosso faturamento, da realidade do nosso negócio. O PPF hoje ele é consolidado na DB Sound. A minha experiência com a New X, cara, eu tenho já quase outro sobrenome, porque meu nome é Gustavo DB Sound. Já tem gente que chama Gustavo New X já, né? Porque eu não faço uma postagem sem colocar o sobrenome do meu PPF. Meu PPF tem nome, é New X, né? Eu sempre disse isso e sempre frisei isso, né? Porque realmente é uma marca que também abraçou, né? Me deu oportunidade
E a minha relação com a New X é de extrema parceria, né? Eu nunca fui negado em nada daquilo que eu precisei, né? Se for para fazer uma campanha, se for para dar um bônus, né? Enfim, tudo que eu precisei da New X, eu acho que tem uma relação de parceria de duas mãos aí, de mão dupla, né? E, cara, a experiência que a New X traz pra gente das viagens, né, dos eventos, das visitas, Chip Fuse, né, West Coast, SEMA, né, viajar pro SEMA Show com a New X é sempre uma experiência fantástica. Quem foi, né, tem sempre uma história legal para contar, e quem não foi, se programe, se prepare, né. Compre New X, entre nesse time aí, né? Desenvolva esse produto, esse trabalho e vá, porque é uma experiência que renova a tua motivação, né? Ah, você gasta para viajar, gasta, mas considere isso como um investimento, porque toda vez que a gente volta é com uma motivação maior de desenvolver o trabalho, né? E isso reflete no nosso dia a dia e vai chegar no nosso cliente, né? Essa motivação ela acaba contagiando também o nosso cliente. A New X teve um papel fundamental de transformação nesse mercado. Estava até conversando com você e dizendo que já existiam marcas no mercado, mas parece que eram marcas que não tinham uma expressividade, né? Não tinham um trabalho desenvolvido. A New X chegou, né? E de cara já chegou grande, né? Porque já chegou fazendo teste de qualidade, né? Selo de Inmetro, né? E isso fez toda a diferença, cara, porque eu percebi que era uma marca que não estava chegando para fazer um pontinho no mercado. Foi uma marca que chegou para fazer a diferença no mercado. E eu acredito que hoje, para entrar uma outra marca no mercado, ela tem que desenvolver um trabalho muito forte, porque já existe uma marca grande no mercado que se tornou a referência, né? Então hoje, PPF para mim, ele tem marca, né? E a New X, ela se posiciona como uma das principais, se não a principal marca de PPF do Brasil. O Gustavo gestor, né? Tem várias palavras bonitinhas aí que eu não, às vezes não consigo me adequar a um CEO, às vezes eu não sei nem o que significa muito bem isso, né? Eu tenho muito a política de corpo a corpo com a minha equipe, cara. A gente às vezes almoça junto, a gente convive muito tempo junto, a gente comemora todos os aniversários, né, da nossa equipe juntos. Hoje a gente tem uma política aqui que a gente comemora também até o dia em que o funcionário entrou aqui na empresa. Então a gente até bonifica ele, e a cada ano que ele passa aqui dentro, aumenta o bônus que ele recebe no dia do aniversário que ele ingressou aqui na empresa, né? Então eu digo que eu tenho aqui duas premiações extras, que é o dia do aniversário, né? A gente comemora, faz um bolo e tal, e também dá um bônus para eles, e o dia que ele entrou na empresa. Então isso é uma forma da gente reconhecer, de criar placas. Até pelo tempo eu tenho gente aqui trabalhando que praticamente começou junto com a DB Sound. Tem vários funcionários que já saíram e depois voltaram, né, para a DB Sound. Então isso para mim é muito gratificante. E eu confesso que hoje eu sou muito mais equilibrado, né? Já tive lá atrás meus momentos de explosão, né? Ser um pouco ríspido em algumas situações, mas hoje eu respiro fundo, né? Eu sou muito mais sensato nesse sentido e tento tratar com respeito, né? Com reconhecimento. A gente sabe que eles estão aqui também buscando os objetivos de vida. Talvez eu não consiga resolver todas as necessidades deles, né, financeiramente principalmente, mas na medida do possível a gente tenta reconhecer toda a nossa equipe como uma equipe especial e diferenciada. O Gustavo Família, cara, eu tô com uma bebê, que eu digo, em casa, né? Eu tô com uma filha de 3 anos, a pandemia me deu, né, essa filha. A gente já tinha um casal, né? O Davi é meu filho mais velho, aí tem 16 anos, é meu companheiro em algumas viagens, em algumas, né, experiências aí. A Laura, que é, né, a minha filha, que até então era caçula, meu xodó. E aí veio a Luísa, né, que foi a raspa do tacho aí, uma criança extremamente meiga, carinhosa, e que me fez
mudar de vida, cara. Impressionante como eu achava que já não tinha mais paciência, né? Porque eu já tinha 2 filhos crescidos e relativamente criados, né? E aí, de repente, vem uma bebê que eu achava que eu não ia dar tanta atenção, porque correria do dia a dia, já tô mais velho, mas ela me fez mudar completamente, cara, assim, sabe? A atenção, o carinho. Tem dias que eu saio de casa mais tarde só para poder ficar com ela, aproveitar o tempo, né, de estar com ela, de levar na escola, né, de chegar em casa e dar um beijo nela, um abraço nela e ela retribuir isso. Isso para mim tem feito toda a diferença. Mas eu tenho uma pessoa mais importante ainda na minha vida, que é a minha esposa. Essa... Olha que meus filhos são importantes para mim, mas a minha esposa, ela é tudo, cara. E eu aprendi isso, sabe? De valorizar a minha esposa como sendo a pessoa mais importante da minha vida. E eu digo isso para meus filhos. Eu digo isso, eu sei que parece, né? Sei lá, muitas pessoas podem não pensar da mesma forma, mas foi ela que me deu os filhos. Foi, né, a primeira união, a família começou com a nossa união, com o nosso relacionamento, né? E eu não quero perder, digamos, essa intimidade, essa amizade, esse companheirismo dela, porque um dia meus filhos vão sair de casa, vão criar a família deles, vão se casar e eu quero estar junto dela, porque essa mulher nunca me abandonou. Ela tá comigo desde o começo. Ela me esperou, né, o tempo que foi preciso, né, pra gente construir a nossa família, né? Nós namoramos aí 6 anos, nós já estamos casados, né, há muito tempo. A gente tem uma história de vida de mais de 25 anos aí, né, e isso pra mim, cara, tem feito toda a diferença, sabe, porque no momento da escassez, no começo, ela nunca mudou. Eu lembro que discussões que a gente teve, eu tinha um carro que meu pai me dava, mas aí acabou pegando de volta e tal. E aí eu ia namorar de bicicleta, cara, de ônibus, sabe? Então não ficou interesse no nosso relacionamento, nunca foi. E ela esteve comigo desde o início, cara. Quando a gente casou, inclusive meus 3 filhos nasceram, eu digo que nasceram aqui em cima da loja, que era onde a gente morava, né? A gente morou a vida toda em cima da loja aqui. Né? Quando eu casei, eu disse para ela, falei pro meu sogro, eu disse, olha, eu não tenho como fazer uma festa, né? Eu não tenho dinheiro para isso, mas a partir do momento que a gente se casar, fica tranquilo que eu assumo toda a responsabilidade. Eu tinha uma cama de casal e a gente ganhou, cara, a gente ganhou geladeira, né? A gente ganhou um guarda-roupa de casamento, a família dela se juntou e fez meio que um coquetelzinho para não passar em branco e a gente construiu tudo junto, né? Então, independente das conquistas materiais, que vale realmente é o nosso companheirismo, é o nosso amor, é uma decisão, né? O nosso relacionamento ele não está pautado em sentimentos simplesmente que eu tinha antes e não tenho mais hoje. O nosso relacionamento ele está pautado numa decisão. Eu decidi amar ela incondicionalmente e eu digo que é para sempre. É até a eternidade. E ela também tem essa mesma concepção e nosso relacionamento é em cima de respeito, né, e cumplicidade. Eu só queria casar. Eu gostava dele, eu queria casar, não me importava, assim, não me importava, se ele tem carro, se ele tem... Não, eu amava ele de verdade, assim. E, assim, casamento é uma coisa muito... É difícil, né? Não é só 1000 maravilhas. Então, o começo do casamento é muito difícil, porque, tipo, eu conhecia ele, mas não como a gente conhece quando tá casado. Então, assim, mas o Gustavo sempre foi, assim, muito bom, muito respeitador, então eu sempre senti muita segurança. Então, eu tava aqui pro que deve se eu vou ter que morar em cima, se eu vou ter que fazer a comida, que eu não sabia fazer nada, absolutamente nada. Eu era assim, lá na minha casa eu tinha tudo.
E tipo assim, aqui eu vim, eu queria uma festa de casamento. Ele disse assim, ele falou pro meu pai, ele disse, olha seu neto, dinheiro para a festa do casamento eu não tenho, eu vou me garantir em casa, né? Festa eu não tenho como fazer uma festa. Então a minha família arrumou, organizou, porque a gente sempre tem aquele sonho, né, de se vestir de noiva, e foi do nosso jeito, assim. E aí eu tendo isso, para mim já tava. Aí a gente casou, cada um da família deu uma coisa, uma geladeira, ele tinha uma cama. Era a única coisa que ele tinha, uma cama de casal. O resto a gente ganhou tudo no casamento, assim, da família. Foi tudo, todo mundo se juntou e deu uma coisa e foi assim. Quando a gente casou, a gente não tinha condições de ter a lua de mel, né? Então a gente casou em agosto. Em outubro, um amigo do Gustavo, Francisco, ele vai saber disso, ele ia casar também, só que daqui a um ano. Aí, tipo, a gente não tinha condições e aí ele disse, não, bora, tem um apartamento, a gente tem um apartamento de um amigo em Fortaleza, aí depois tem um apartamento da tia da minha noiva no Rio, e tem o nosso lá em São Paulo, aí a gente ia ficando em cada... E aí, esse casal de amigos nossos, eles sempre viajaram muito e sempre gostaram de comer muito bem, assim, em restaurantes muito bons. E aí, na hora de ir pro restaurante, vamos, Gustavo. Não, eu e a Tássia, a gente vai dar uma voltinha e tal, vamos no outro lugar. E a gente ia no McDonald's comer. Mas eu tava feliz da vida, porque eu nunca nem tinha saído daqui, entendeu? Então, eu tava no Rio de Janeiro, comendo McDonald's maravilhoso. A minha família, ela participa direta e indiretamente na DB Sound, né? A Tássia, ela tem uma contribuição no financeiro da empresa, né? Ela me ajuda também nessa área. O Davi, né, meu filho mais velho, eu tento influenciar ele, mas sem, digamos, pressioná-lo, né? E recentemente eu coloquei um desafio para ele, né, que foi ele realizar algum tipo de venda. E a gente encontrou uns aromatizantes para ele poder, né, trabalhar aqui. E eu sempre falei para ele o seguinte, olha, enquanto eu tiver a responsabilidade de sustentar, né, eu vou fazer isso e esse faz parte do meu compromisso. Então o objetivo de você estar, né, com essa experiência é aprendizado. O dinheiro vai ser uma consequência para você, tá? O dinheiro eu tenho como, né, te dar aquilo que você precisa. Mas o que eu queria é que ele aprendesse a se relacionar com o cliente, né? A gente baixou um aplicativo para ele ter o controle, digamos assim, do estoque do produto, né? Eu criei um recibo para ele poder dar um comprovante para o cliente, ele fazer a relação de cliente, né? Mandar uma mensagem depois agradecendo. Então, eu criei um modelo de negócio para ele e disse, olha, você deve fazer dessa e dessa forma, né? Então, a partir de então, eu disse, o dinheiro que eu te dei para te começar, tu vai ter que administrar para te poder repor teu estoque, né? E tu ter o controle de tudo isso. Então, foi uma forma de eu ensinar ele, né, a um modelo de negócio sem, digamos, uma responsabilidade ainda, né? Porque é o que eu digo para ele, meu irmão, quem sabe vender não passa fome em lugar nenhum no mundo. Isso meu avô já me dizia, né? Se você quer ser médico, aprenda a vender a sua imagem, aprenda a vender o seu negócio, né? O seu modelo de negócio, ele precisa ser correspondido, né, pelo cliente, pelo paciente, seja lá o que for. Então, se você aprender a vender, você vai ser bem sucedido em qualquer área da sua vida, né? E é o que eu quero passar para ele de valores, né, de princípios. E se ele quiser assumir essa empresa, para mim vai ser um grande privilégio, né, e uma satisfação. Mas em momento algum eu exijo isso dele, eu cobro isso dele, até porque ele está estudando, é novo ainda, né, mas sempre que pode ele tá por aqui, né, a gente tem sempre uma oportunidade de conversar muito a respeito disso. Eu lembro quando eu era criança, eu ia pra loja assim, e a gente ficava brincando de esconde-esconde lá nas áreas dos pneus, cara, era muito, muito legal assim, era como se fosse tipo o mascote da galera, era eu lá brincando. Aí eu levava meus amigos, a gente brincava de pira-pega, de pira-esconde, era um momento muito legal lá. Tinha uma época também que eu vendia lanche lá na loja, eu, tipo, fazia o chocolate quente e o pão e levava lá pra galera comer. Eu vejo meu pai como um cara, um empresário, assim, agressivo.
porque ele sempre busca, tipo, inovar e, tipo, dar um tiro no escuro enquanto as coisas estão freando. Porque eu acho que é isso que, tipo, diferencia ele dos outros. Eu me inspiro nessa força de vontade que meu pai tem de trabalhar e de prover pra gente como trabalhador. Eu penso em trabalhar com ele no futuro, principalmente na parte da DB Motors, onde, assim, tipo, o meu auge, o meu sonho é a gente conseguir evoluir a DB Sound para uma venda de carros, de acessórios, entende? Eu acho que isso seria, tipo, pra mim, a minha maior vontade. Eu sempre vi ele como uma referência, né? O Gustavo, ele começou a trabalhar com o meu pai, mas aí ele deslanchou, ele trouxe essa responsabilidade para si, sempre se preocupou muito com os clientes, de entender o perfil dos clientes dele. Inclusive, eu acho que esse é um grande diferencial do Gustavo dentro do mercado, um diferencial da DB Sound, mas eu nunca imaginei trabalhar com meu irmão. E ele me fez o convite, ele estava precisando de uma pessoa de confiança, e mesmo não sabendo por onde começar, e mesmo tendo que começar também do zero, eu aceitei o desafio e hoje a gente está juntos, estamos juntos nessa parceria. Me sinto empreendedora também junto com ele. Nem sempre é fácil, mas a gente se entende, a gente busca se ouvir e o que importa também é a satisfação dos nossos clientes. É sempre uma pergunta que eu me faço, como é que vai ser o futuro da DB Sound? Alguém me pergunta, né? Eu confesso que às vezes eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado, mas eu não consigo projetar a minha vida para muito tempo, para o futuro, digamos assim, muito distante. Eu tento viver realmente um presente de uma forma bem intensa. Claro, com responsabilidade para o que vem amanhã, né? Mas te dizer que eu tenho alguma projeção futura, não tenho, né? Eu não tenho, mas sei o que eu quero, digamos assim. Eu quero manter. Se eu conseguir manter o negócio da forma como está, e quando eu digo manter, não é se acomodar, né? É manter procurando sempre algum tipo de melhoria. Porque assim, se eu não tivesse essa melhoria constante, eu já tinha ficado no terceiro ano de negócio, no quinto ano de negócio. Então é sempre buscando algum tipo de melhoria. Mas eu não tenho nenhum projeto assim mais audacioso, né, com relação a isso, a não ser melhorar sempre a qualidade do nosso ambiente, a qualidade dos nossos relacionamentos com o cliente, melhorar a condição para os nossos colaboradores também. Eu sempre penso nisso, né? Eu vou fazer uma reforma, mas o que é que eu posso também melhorar no ambiente de trabalho da minha equipe, né? Seja a gente tem uma sala de descanso, de jogos, de sinuca aqui, seja num refeitório, numa sala de estar, né? Numa ferramenta que possa melhorar a qualidade dele de trabalho. Então a gente sempre pensa muito nisso, né? E essa projeção futura, eu busco em Deus realmente o que Ele tem para me oferecer. Eu tenho algumas convicções religiosas, né? Eu vou dizer cristãs, né? Não é religiosa, é cristãs. Eu sirvo para a glória de Deus. A minha vida é para glorificar a Deus. E o que eu peço é que Deus me dê condições de usar também essa empresa para abençoar pessoas, que eu possa realmente ser fiel, né, nos meus princípios, né? Dando um bom testemunho. E quando eu digo bom testemunho, é sendo honesto, né, no meu trabalho, é sendo fiel realmente aos meus colaboradores, né? É falando a verdade, é tratando a situação com sinceridade, com verdade e usando aquilo que Deus tem feito na minha vida para abençoar outras pessoas também, né? Sendo fiel, né, no meu compromisso com Deus, né? Honrando, né, a minha família, né, diante de Deus também. Então não tem como eu desassociar isso, sabe? Pode ser, sei lá, careta, pode parecer clichê, mas não é. Isso tem um peso muito importante na minha vida, né? Se eu fosse enfermeiro, eu queria usar a minha profissão para a glória de Deus. Então, eu sendo empresário, eu quero usar a minha profissão também para a glória de Deus. Eu reconheço que sou pecador, né? Então, errar, eu erro todos os dias, né? Mas eu tenho buscado realmente essa forma, digamos assim, de melhorar, né? Mas ciente de que eu sou imperfeito, né? Então eu melhoraria, assim, eu mudaria. Dizer que
que eu estou conformado, não, sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar, né? E dá para melhorar, sim. Eu digo que, como eu falei, né, eu tinha um temperamento muito explosivo, eu sempre fui muito ativo, muito enérgico, e às vezes eu tratava as minhas situações no calor da emoção, né? Eu digo até com a minha esposa, eu tive um tempo que graças a Deus eu mudei, eu melhorei, porque ela nunca mereceu, às vezes, aquela desculpa de que tu tem que entender porque eu passei o dia todo trabalhando e tu tens que aceitar, né, a minha forma, né, o meu estresse ou coisa parecida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, e o meu trabalho, né, as minhas preocupações, elas têm que realmente ficar restritas aqui. E o que eu tenho que levar para dentro da minha família, dentro da minha casa, é o cuidado, é o carinho, né, a atenção. Então essa mudança fez parte da minha vida e também impactou no meu trabalho, porque se eu via alguma coisa errada, eu já tratava aquilo como se fosse um problema que tinha que ser tratado, às vezes até na ignorância. E hoje eu respiro fundo, às vezes espero até, se for preciso, 2 dias para poder tratar uma situação, para me não colocar o sentimento aflorado, né, acima da razão de como deve ser feito. Então, essa mudança realmente fez parte do meu aprendizado. Seria uma receita, né, de sucesso da DB Sound, né? Eu tenho muitos atributos que eu preciso evoluir, né? Eu, nesse modo gestão, por exemplo, não é muito o meu perfil. Eu sou muito comercial. Eu digo que eu sou um vendedor aqui dentro da minha empresa. Eu tenho um escritório, eu tenho um computador que praticamente eu não uso. Eu sempre estou no salão, eu sempre estou acompanhando os serviços, né? Eu estou inteiramente ligado ao negócio, né? A atividade, né, prática, digamos assim, do negócio. Então, talvez eu não seja a melhor referência, né, de dizer qual a receita do bolo pronto, né? Eu tenho muito a aprender. Eu sei que tem empresários aí bem-sucedidos, caras, pessoas extremamente competentes. Eu digo que eu tenho um perfil comercial, né? E de chão, né, de fábrica, digamos assim, chão de loja, né? Eu sou daquele que está andando. Cheguei uma vez no relógio, ver que eu andei dentro da empresa 9 quilômetros, né? De um lugar para o outro, vai para ali, vem para cá. Então, sou um cara muito ativo e eu precisaria de repente melhorar o meu modelo de gestão, né? Talvez esse seja a minha necessidade. Pensar em desistir, não. Acho que eu nunca pensei, cara. Mas eu tive um momento da minha... Olha, quando eu fiz a primeira reforma na loja, eu passei por uma dificuldade financeira. Porque eu coloquei as minhas expectativas acima da minha realidade. E eu lembro que eu tinha acabado de receber o meu apartamento, eu tive que pagar a chave do apartamento, meio que mobiliar, porque se não fosse a minha esposa, até hoje eu acho que eu não tinha minha casa própria, eu não tinha um apartamento, não tinha nada. Porque eu sempre pensei em investir na loja, né? A gente até brincou ali fora, né, que Tássia disse, e na casa, quando é que a gente vai fazer alguma coisa? Primeiro na loja, depois a gente vê na casa. Eu preciso realmente ter esse cuidado, porque quando eu quero uma coisa, cara, eu atropelo às vezes alguns processos, alguma realidade financeira para poder, né, conquistar aquele objetivo. Eu não posso ver um projeto bem elaborado, um negócio feito, se eu internalizar aquilo, cara, eu vou fazer. Então isso pode, né, oferecer um certo risco. E quando eu fiz a primeira reforma, a gente passou por uma dificuldade grande. E aí eu lembro que eu tinha um apartamento em Castanhal e aquele apartamento me salvou, porque eu vendi o apartamento e injetei aqui na empresa, né? E aí foi quando a gente respirou novamente, né? E as coisas vieram acontecendo. Então eu nunca tinha passado por uma dificuldade financeira. Eu tô falando isso há 10 anos atrás, sei lá, tá entendendo? E realmente foi um momento difícil que a gente precisa ter cuidado. Mas desistir, nunca. DB Sound, que, né, a maioria conhece, é o nosso segmento automotivo. A gente está mudando agora, né? Nós temos uma empresa de automação residencial e home theater, né, chamada HT Center.
e ela vai virar agora a se tornar DB Home, tá? Então, DB Home, DB Sound e DB Motors, né? Então são os 3 grupos, são os 3 segmentos dentro do nosso grupo que a gente está desenvolvendo agora. Então, se for para falar de um projeto, né, mais ousado, de uma nova proposta, é essa, tá? DB Motors são comércio de veículos, né, personalizados, são projetos diferenciados de carros, né? A gente já faz isso, né? Lança um carro com roda, com um projeto atribuído e daqui a pouco vende o carro montado. Então essa é a pegada, esse, né, o tipo de trabalho que a gente está querendo desenvolver, né? De uma forma agora mais clara. A DB Sound, que é a nossa história de vida, sempre foi, né? E a DB Home, que é a transição da HT Center, e logo a gente vai estar fazendo o lançamento dessa marca também. Hoje é um homem realizado, né? Tenho uma família bonita, né? Faço o que gosto, né? Trabalho realmente dentro de uma área que eu aprendi a gostar. No começo foi por necessidade, mas hoje é por prazer também, por paixão de fazer aquilo que gosta. Mas eu acredito que tudo isso serviu de construção, né? Para o nosso caráter, para o nosso perfil de atuação. As dificuldades fazem a gente valorizar o momento que a gente vive hoje, né? Então, nunca esquecer realmente as nossas origens, né? Como tudo começou, a forma como precisou acontecer, né? Eu digo que eu não tenho nenhum contrato hoje que me dê uma receita mensal. Eu tenho que vender literalmente todos os dias, né? Para poder a gente alcançar a nossa receita, os nossos objetivos. Então, esse desafio, cara, ele é desafiador, é todos os dias, né? Isso faz a gente reconhecer e não baixar a guarda, né? Porque se relaxar, o mercado engole e é rápido, cara. Ele é uma pessoa que inspira. O Gustavo, ele não é só pela questão do empreendedorismo dele, mas ele é um gestor que inspira, que consegue dar bons exemplos e colocar esses exemplos em prática. Ele consegue ser visionário em termos do negócio dele e, acima de tudo, uma pessoa muito correta, justa. Então, eu acho que a cereja do bolo, o segredo do sucesso, talvez, dele, eu pudesse atribuir a isso. Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa, de verdade, de poder trabalhar com ele, de poder dividir, né, a minha vida profissional, a minha vida pessoal com ele cada vez mais próximo. E ver o sucesso dele significa um motivo de orgulho, assim, que eu não posso nem descrever. É um irmão, é um parceiro, é um cara excepcional e que, assim, eu admiro muito, né? Porque é meu irmão, mas ele é diferente. Bem, eu conheço o Gustavo há mais de 25 anos. Iniciou amizade na escola, nós vimos uma oportunidade de montar. O Gustavo já trabalhava com som com o pai dele na cidade de Castanhal, eu ia muito para Castanhal encontrar o Gustavo e vimos a oportunidade de montar num terreno no Lava Jato da minha mãe, que ela tinha um terreno, montamos lá um Lava Jato, eu e o Gustavo, e partimos para essa área de som automotivo. Eu apenas um entusiasta, vendo meu amigo que levava jeito e era um abnegado. Começou com carro, são muitas histórias que tem de lá para cá. Gustavo depois foi para os Estados Unidos, quando retorna já tenta montar o próprio negócio dele, mas sempre um obstinado e com a certeza do que ele queria, que era mexer inicialmente só com som automotivo, e aí expandiu e hoje com certeza ele é referência nacional no segmento dele. É muito cativante ver a forma como ele lida e todos os empresários, todos os funcionários dele. Você entra na loja, seja da recepção, até quem vai tratar do faturamento, da parte que você vai pagar, aqueles que estão com ele em todos os setores, quem vai executar o serviço, quem vai fazer, todos estão sempre sorrindo e falando absolutamente bem do Gustavo. É isso que para mim me enche de orgulho. Pai, eu quero dizer pro senhor que eu te amo muito e eu te admiro muito. E um dia eu quero ser como o senhor, um cara temente a Deus, um cara de família que busca dar o melhor pra gente e que eu possa ser que nem você um dia. Olha, o Gustavo, pra mim, não sei, o principal, eu acho, disso tudo, ele é um servo de Deus, sabe? Então, ele sendo isso, ele sendo um servo, ele vai fazer o papel dele de marido bem, ele vai fazer o papel dele de pai bem,
e ele vai fazer o papel de empresário bem, entendeu? Porque ele vai fazer, ele é um homem íntegro, ele é um servo de Deus. Eu diria pro Gustavo que valeu a pena todo o esforço, valeu a pena toda a luta dele, né? Nossa luta também, porque eu tava com ele, né? Dizer que eu amo demais ele, que eu tô aqui pro que der e vier, ele sabe disso, que ele pode contar comigo para qualquer coisa e é daqui até a eternidade, ele sabe. Ei, amor, te amo, tenho muito orgulho de ti. Beijo. E nessa característica chuva de Belém, a gente encerra o segundo episódio do New X pelo Brasil, aqui com o Gustavo. Sem chuva não é Belém, né, meu amigo? Sem chuva não é Belém. Obrigado pela oportunidade de contar um pouco da nossa história e mostrar a nossa cidade aí para os ouvintes, aqueles que estão assistindo aí, New X pelo Brasil. É isso aí, pessoal. A gente encerra aqui mais um episódio da nossa série. E agora, onde será a nossa próxima parada? Partiu!